Olá, tudo bem? Os cabelos têm ligação direta com a saúde, tanto do corpo quanto psicológica, já que afeta diretamente a autoestima. E no programa de hoje eu recebo a doutora Aline Rodrigues, que é biomédica, tricologista e vai ajudar a gente com dicas de como manter os fios bonitos e saudáveis. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é uma honra estar aqui com vocês no programa. Nós que agradecemos. Doutora Aline, para a gente começar, qual é a área de atuação do médico, biomédico na verdade, né? Biomédico tricologista. O biomédico hoje tem grande importância nesse mercado da tricologia, pois a gente consegue, através de um exame que se chama tricoscopia, identificar danos do fio do cabelo quanto danos do couro cabeludo, trazendo assim cuidados tanto para o fio quanto para o couro cabeludo. Entendi. Por meio desse exame, quais são os tipos de diagnósticos, tratamento que geralmente vocês indicam? Hoje nós vivemos, pós-pandemia, grandes casos de pacientes com perca de cabelo e assim, em grande quantidade. Sim. A gente dá o nome disso de eflúvio telógeno, tá? Que é essa queda intensa. Mas há muitos anos também a gente tem um problema que se chama alopecia androgenética, chamada de calvície. Também é possível identificar através desse exame que eu te contei. Temos também um outro tipo de alopecia que é a areata. Estou descrevendo as que são mais frequentes, tá bom? Porque a gente tem muitas outras. São várias patologias, na verdade, que vocês conseguem identificar e tratar. Exatamente. Tratamos de forma intradérmica, com medicação oral, tópica e também em lavatório, que a gente chama de terapia capilar. Ai, que bacana, poxa vida. E além disso, vale a gente lembrar também que a má limpeza dos fios, eu imagino que deve causar aí algumas doenças. A gente costuma ouvir muito falar em caspa, coceira, queda. Como que deve ser feita a limpeza dos fios? Eu digo que a limpeza do fio de cabelo, ela se dá esses problemas que a gente tem pelo excesso de produto que a gente utiliza. Agora, quando a gente vem pensar em caspa, uma dermatite seborreica, uma psoríase, isso pode se dar por problemas intestinais. Olha, a gente imagina que não tem relação, mas tem. Total relação. Então, nessa parte da tricologia, eu como biomédica trato meu paciente de dentro para fora, tá? Não apenas só a parte externa. Entendi. E secar os cabelos com bastante frequência? Algumas pessoas falam que é prejudicial. É prejudicial mesmo? Pode ser prejudicial sim, tá bom? Mas entre escolher dormir com o cabelo molhado e secar, eu oriento que seque o cabelo. Hoje nós temos produtos aí no mercado, tanto linha vegana como outras linhas comuns, que eles fazem essa proteção dos fios. Nunca será 100%, mas o máximo que a gente puder proteger é indicado. Dormir com o cabelo molhado jamais? De forma alguma, molhado, cheio de creme, piorou? Piorou, a gente vai ter uma ação fúngica, a gente vai ter outros problemas aí associados, outras doenças do couro cabeludo. Entendi. Bom, muito importante, né, gente? E antes da gente continuar a conversa aqui no estúdio, eu não posso deixar, é claro, de registrar a participação dela, Ana Furtado, que está na tradução em Libras desse programa, está aqui do meu ladinho. E eu sempre lembro você também que a TV Câmara conta com essa acessibilidade em toda a nossa programação. E de volta ao tema de hoje, quando o assunto é cuidado com os cabelos, a transição capilar é um dos principais assuntos. E existe até alguns lugares, existem na verdade alguns locais que são especializados para ajudar nesse processo de transição. E eu fui conhecer um desses espaços aqui de São José dos Campos. Doutora, vamos conferir? Claro. Vamos ver. Meninas, boa tarde, Oi, Anitta. tudo bem, querida? Jóia? Tudo, Jéssica, tudo bom? Prazer. Prazer. Olha só, vou pegar a Anitta um pouquinho aqui, posso? Pode. Então tá bom, muito obrigada, viu? Bom, Anitta, já que o tema do programa é cuidados com o cabelo, com os cabelos, transição capilar, não tem como ficar de fora. Agora, é importante falar que a transição capilar, ela vai além de voltar o cabelo para, eu posso falar, para forma natural dele. Sim. Ele também, a transição trabalha o empoderamento e trabalha também a autoestima das mulheres, a gente pode dizer assim? Claro. Até porque a mulher, quando ela passa pela transição, que é um processo, muitas das vezes um processo muito longo, e ela chega ao final desse processo, ela percebe que ela não dependia da opinião de ninguém, ela percebe que ela não precisa da aprovação de ninguém, que a pessoa mais importante na vida dela é ela.
Então, quando ela percebe isso, vem junto esse empoderamento, isso eu posso tudo, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou dona de mim. Então, a mulher que passa pela transição capilar é uma mulher muito mais forte. Olha que bacana. E quais são os principais cuidados que a mulher que está passando por esse processo de transição deve ter aí durante o processo? O primeiro deles é não ouvir as opiniões alheias. Elas existirão, você querendo ou não. A outra coisa que é muito, muito importante é você não fazer o BC, o Big Shop, que é quando você tira toda a parte natural e fica só com o cabelo, forçadamente. Faça isso no seu tempo. A transiteira tem que entender que ela tem que fazer esse corte final, quando você acaba de tirar a parte lisa, na sua hora. Quando ela sente que isso é a hora dela, é a hora certa. Porque se ela faz antes, sabe? Ela se arrepende, ela olha no espelho e se enxerga numa imagem que ela não gosta. E aí ela começa a achar que a única coisa que ela pode fazer é alisar de novo. E uma outra coisa que é muito errada também, é a mulher entrar na transição querendo o cabelo da vizinha da rua de cima. Ah, sim. Não, uma mulher, quando, ó, você aí, se você tá pensando em entrar em transição, você tem que entrar em transição para ter o seu cabelo natural. E isso não é igual comprar um tomate que você escolhe, né? É uma identidade, eu exatamente. imagino, né? Eu quero um tomate mais maduro para fazer molho e o mais verde para fazer uma salada. Não, você vai entrar para usar o seu cabelo do jeito que ele é. Cada cabelo. Porque é esse cabelo que te representa, é esse cabelo que traz toda a sua ancestralidade. Então, e que é o cabelo que mais combina com você, a gente não tem dúvidas. Claro, é como uma identidade, né? Cada cabelo é de um jeito, tem que respeitar o tempo. Não existem dois cabelos iguais. Entendi. E respeitar o tempo também, é um processo longo É um às processo, vezes, né? Você faz química por 15 anos, aí ela tá 6 meses sem fazer química, mas faz muito tempo. Não, gente, 6 meses comparado a 15 anos fazendo química é nada. Então você precisa respeitar o processo, dá tempo ao tempo do seu cabelo assumir novamente aquela curvatura que ele tinha lá atrás. Entendi. Bom, e a gente percebe aqui, seu cabelo cacheado, que o seu público, assim, a maioria das pessoas que procuram, né, pelo seu atendimento, pelo seu espaço, são pessoas que têm o cabelo cacheado. Ou que estão nesse processo de transição. Exato. Agora, quais são os cuidados? O cabelo cacheado, ele exige um cuidado diferente dos outros tipos de cabelo? Não, o cabelo cacheado é igualzinho um cabelo liso. Você vai lavar, condicionar, um cabelo liso eu desseco, o cabelo cacheado eu seco ou não, passo um ativador e vamos seguir a vida. Você que está aí em casa, que acompanha o De Bem, está acostumado já, condicionado a ver o meu cabelo sempre assim, ó, escovado, mas eu preciso aproveitar aqui e falar para a Anitta que eu tenho sim cachos. E eu morro de orgulho e amor, né, pelos meus cachos. Na verdade, eu mostrei uma foto aqui pra Anitta e você falou que meu cabelo é ondulado, ele não é cacheado. É ondulado, exatamente. Ótimo. E é a curvatura mais versátil de todas, porque ele fica liso com muita facilidade, né? Bateu o secador, ele alisa, finaliza, ele fica ondulado e se você caprichar, ele chega a fazer cacho. Mas já falando nisso que você tá aqui, o que você acha da gente lavar e finalizar esse cabelo então? Eu acho ótimo. Pra você experimentar esse processo. E pra todo mundo em casa aí conhecer os meus cachos. Bora lá então? Opa, agora! Vamos lá! Ai, muito bacana, viu? Na verdade, a Anitta explicou que os meus cabelos são ondulados. E aí eu fico revezando, né, gente? Hora tá escovado, outra hora eles estão cacheados. E, quero declarar amor aqui aos meus cachos, viu? Eu amo os meus cachos. Doutora Aline, quais os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente nesse período de transição, né? A gente eu conversei, na verdade, muito rápido ali com a Anitta. Ela falou que algumas mulheres cometem o erro de ir lá e cortar o cabelo bem curtinho, ou percebe que o processo está demorando, vai lá e já desiste, volta a alisar de novo. Então, quais os cuidados que as pessoas devem ter para conseguir superar aí esse momento de transição? Você sabe que o cabelo, ele é a nossa moldura. Sim. Né? O que você teve de impressão quando você se olhou cacheada?
muitas vezes você até já esqueceu daquilo, você já não se lembra mais, né? Muitas mulheres hoje sofrem de queda capilar, às vezes por excesso de química, muita progressiva, Sim. esquece de como ela era. Quando volta aquela naturalidade, cabelo para de cair, começa a ter aquele formato, ela se reencontra, restabelece o seu eu. Sim. Então isso é muito legal. Quais são os cuidados? Sempre manter uma hidratação, sempre se manter nutrida. Eu falo até que beber muita água. Nós somos plantinhas, precisamos ser regadas. E sempre ter aquela ciência de que o cabelo ele não vai nascer rápido. Então essa transição leva tempo. Entendi. Encher o copo d'água devagarzinho. Tá. E procurar profissionais qualificados, Sim, tá bom? sim, claro. E você comentou também nos bastidores que você recebe muitas queixas de quedas de cabelo, né? Que está Sim. muito frequente. O que pode ocasionar ou como que a gente pode fazer para evitar essas quedas? Olha, Gisele, o que a gente mais tem hoje lá na clínica, porque eu sempre faço análise de exame laboratorial do meu paciente, é déficit nutricional. Raramente eu encontro um paciente bem nutrido. Eu digo que hoje a gente tem o paladar infantilizado. O iFood tá ali, né? Sim. Tá tudo muito prático. Eu pego o meu celular, eu já tenho uma comida pronta. As pessoas se esquecem de comer. Atendo adolescentes hoje que não sabem o que é um fígado, por exemplo. Não teve acesso a um legumes, tá? E quando eu atendo uma pessoa de uma família, quando eu me atento, eu já estou atendendo a família inteira. O que isso me traz, né? Isso está me dizendo que esse contexto de má alimentação vem lá de trás. Olha, a questão da alimentação é muito importante quando o assunto é cabelo. E já que o assunto é esse, bom, você sabia, né, que alguns alimentos podem ajudar na manutenção dos nossos fios, deixar eles aí mais saudáveis. Quem traz mais informação sobre esse assunto é a Gabi Malaguti. Oi, Gabi, tudo bem com você? Oi, Gi, tudo bem? Olha, isso mesmo, a alimentação tem um papel muito importante na saúde dos fios e daqui a pouco a gente vai falar com uma nutricionista que vai dar dicas de quais são os alimentos que ajudam o nosso cabelo a crescer saudável. É logo depois, até mais. Estamos de volta e cuidados com os cabelos é tema do De Bem com Você de hoje. Antes da gente continuar a conversa aqui no estúdio com a tricologista Aline Rodrigues, a repórter Gabi Malaguti está com uma nutricionista que vai trazer dicas valiosas sobre alimentos que ajudam na saúde capilar. É isso mesmo, Gabi? Oi, Gi, tô de volta para falar com uma nutricionista. A Ana Carolina tá aqui para trazer dicas valiosas e sim, a alimentação impacta direto na saúde dos fios, não é mesmo, Ana? É isso mesmo. A alimentação equilibrada é essencial para os fios saudáveis. E o que é isso, né? O que é a tal da alimentação equilibrada? Repleta de frutas, verduras, legumes, água e, principalmente, a qualidade do sono. Dormir bem também é importante para a saúde dos fios. A gente fala de alimentação, existem alimentos em específicos ou é um conjunto no geral? É um conjunto, mas existem alguns alimentos que a gente pode potencializar esse processo de saúde dos fios, como é o caso do ômega 3, que está presente em alguns peixes, linhaça, né? Também hortaliças, principalmente aquelas verdes escuras, fibrosas, e também as frutas. Pensando sempre na vitamina C, como é o caso do limão, laranja, kiwi, morango, abacaxi, entre outras. A gente vê muito essas questões de, pode passar abacate, alho no cabelo. É melhor eu passar ou realmente consumir esse alimento? Eu acho muito mais interessante a gente consumir o alho ali durante a preparação, né? Na hora de refogar um arroz, até mesmo abacate, por que não a gente não pode comer ele com um pouquinho de chia? Muito mais saboroso do que propriamente passar no cabelo, não é mesmo? Sim, e a questão da suplementação, alimentação, água, essa hidratação faz parte desse processo, né? Com certeza. E vale ressaltar, muito importante, suplementação só é feita depois de checagem de exames laboratoriais, para ver se realmente há necessidade dessa suplementação. E além disso, você acha mesmo que se a gummy, se as cápsulas realmente funcionassem, não estaria todo mundo com o cabelo bonito? É um conjunto. Pode potencializar? Sim, desde que o básico seja feito, desde que haja necessidade disso. Se não, é desperdício de dinheiro.
E pra gente finalizar, tem alguma receita, algum alimento coringa que você indica e fala, ó, esse é realmente muito bom pro cabelo? É um conjunto de toda a alimentação equilibrada. Então, vamos caprichar aqui na hidratação, nas frutas, verduras, legumes e sono. Gente, vamos dormir bem. Dormir bem também é importante para a saúde dos fios. Com certeza, olha, é um conjunto mesmo, né, Gi? Olha, eu mesmo, depois que eu melhorei a minha alimentação, eu percebi que o meu cabelo melhorou bastante. A gente sabe que muitas pessoas tiveram Covid também, que impactou de forma direta, né, no cabelo. Muitas pessoas tiveram queda, então a gente já viu, não tem segredo. Alimentação saudável, bom sono, hidratação e, claro, paciência, porque estresse também atrapalha todo esse processo, né, Gi? Com certeza, Gabi. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço também a nutricionista, dicas valiosas. Doutora Aline, como a nutricionista falou, né? Não adianta só sair tomando esse... Porque às vezes existe alguma uma modinha. Ai, tal cápsula é legal, não sei o quê. Mas o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Então, quais os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente em relação a essas cápsulas, esses suplementos aí da modinha? 2 observações, tá? Primeiro, para essas cápsulas que a gente tem fácil acesso serem liberadas, precisa de aprovação da Anvisa. E a Anvisa só vai liberar em dosagens baixas. Entendi. Tá? Mesmo sendo dosagens baixas, se eu tenho um paciente, tá, que já tem uma dosagem normal, ele pode ter uma intoxicação. Então, tomar vitamina não é tão simples assim. Sim. E você sabe que eu adorei que a nutricionista falou do sono? É Você sabe, né, importante. que a Walt Disney, ela é limpa durante a noite, assim como o nosso organismo. Então, a gente precisa ter ali pelo menos as nossas 8 horas diárias para a gente ter equilíbrio, inclusive hormonal. Olha só, tá vendo como que é importante? Sono, bastante líquido na hidratação Exato. e evitar, é claro, o estresse. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas o Covid, né? Depois, pós-Covid, por que aumentou tanto a queda de cabelo? Assim, a gente tem escutado a população reclamar muito mais depois, principalmente as pessoas que tiveram essa doença, né? Verdade, virou uma loucura pós-Covid. Isso porque a própria doença, o próprio vírus, causa um estresse metabólico. Então, ele vai causar uma descompensação. Você sabe que o nosso cabelo ele tem o seu ciclo de vida. Ele tem a fase anágena, aonde ele vai nascer, se reproduzir, onde acontece a multiplicação celular para ele se formar. A gente vai entrar lá para a fase catágena, onde ele repousa, e a fase telógena, onde ele cai. Quando a gente tem esse quadro de estresse metabólico causado pelo Covid, a gente sai da fase anágena, já pula direto para a telógena. A gente dá o nome de eflúvio telógeno. Eflúvio vem de chuva, de queda, telógeno da última fase do ciclo. Então, Gi, a gente tem ali, ó, 95% dos nossos fios na fase anágena, crescendo, desenvolvendo. No estresse metabólico, ele vai pular para a telógena. Então, é aquela demanda, aquele desespero. Não se lava mais o cabelo com medo dele cair. Sim. Você olha pela sua casa, você encontra aquele monte de pra tudo fios. quanto é lado. Né? Na clínica, entre uma consulta e outra, existem situações de a gente ter que aspirar a clínica pela queda intensa. Então, é isso que o Covid causa. Nós, tricologistas, a gente vai fazer um balanceamento do organismo para que esse ciclo Evitar essa queda. se regule. Ele Entendi. volte a se ancorar na fase anágena. Entendi. E a gente se preocupa bastante também, né, doutora Aline, com a questão dos raios solares. Mas a Exato. gente protege a pele do rosto, enfim, a nossa pele. E a gente esquece, às vezes, que o cabelo também precisa de cuidado. É importante proteger os fios contra os raios solares. E como que é feita essa proteção? A maior pergunta que eu recebo referente a isso: boné faz cair mais o cabelo? Não, gente, o problema do boné é a má higienização, tá joia? Mas o boné, ele é um aliado. Ainda mais nós aqui do interior, que temos um sol bastante forte, né? Que é bastante quente, bastante radiação, então é necessário. Nós temos algumas linhas hoje também de filtro solar propriamente ali para essa os área. fios, que Aquele que bacana. você utiliza antes de você secar o cabelo, você pode utilizar ele também como um protetor. Olha, muito bom. Então, doutora Aline, algumas pessoas têm uma doença que algumas pessoas falam a pronúncia alopécia e outras falam alopecia. As duas pronúncias estão corretas. Estão corretas. O que é essa doença e quais são os principais tipos de tratamento? Que eu sei que você trabalha bastante com pacientes nesse sentido, né? Sim. No caso dessa alopécia, acontecem algumas transformações hormonais que prejudicam o seu folículo, tá bom?
Num quadro de alopécia, a gente não tem uma queda intensa de cabelo, a gente sofre um processo de afinamento. O fio tem a sua estrutura e ele vai se perdendo, ele vai afinando cada vez mais. Por isso, quando a gente olha para o cabelo de quem tem esse probleminha, a gente começa a notar mais o couro cabeludo. Hoje, lá na clínica, nós utilizamos um método mais natural e utilizamos prescrição oral e tópica, tratamento mais home care. Tá certo. E nos bastidores também, a senhora comentou que existem algumas quedas que provocam até cicatriz mesmo no couro cabeludo. Como que as pessoas que estão assistindo a gente pode, de repente, se identificar com esse tipo de quedas? Sim. Sabe quando a gente coloca um marquinho assim no nosso cabelo? Existe uma doença chamada frontal fibrosante. Então o paciente vai perdendo o cabelo em formato mesmo de arquinho. Então vai ficando carequinha mesmo. Essa região tá sofrendo grandes processos inflamatórios. É como se tivesse um ataque ali no folículo, tá? Então esse ataque destrói. Então acontece aquela cicatrização aonde tem o brilho. E ali não nasce mais fios? Por enquanto, a gente não tem uma reversão para isso. Existem bastantes estudos aí sendo aflorados, porém ainda nada concretizado, infelizmente. Entendi. E existe um mito aí que lavar os cabelos todos os dias é prejudicial. É prejudicial ou não? Não é prejudicial, tá bom? Quando você tem um cabelo que ele é seco, você pode lavar ele um dia sim, um dia não. Agora, cabelo oleoso, em hipótese alguma, precisa ser lavado todos os dias. Todos os dias. Ótimo. Bom, eu tenho certeza que em casa você está anotando aí todas as nossas dicas. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua essa conversa tão interessante sobre os cuidados com os cabelos. A gente volta já já. Estamos de volta. O couro cabeludo possui influência direta no bom funcionamento de todo o nosso organismo. Em outras palavras, cuidar do seu couro cabeludo significa cuidar da sua saúde. Como diagnosticar e, principalmente, como prevenir doenças do couro cabeludo é tema do programa de hoje com a tricologista Aline Rodrigues. Aline, estresse e queda de cabelo, os dois estão muito relacionados, né? Sim, está muito relacionado. Primeiro que o estresse, né, ele faz com que o nosso cortisol aumente. Daí a gente vai ter ali uma dificuldade de absorção nutricional. Entendi. Então, melhor evitar o estresse para não perder os cabelos. Por isso que a gente usa aquela expressão, eu estou perdendo os fios. É difícil a gente não se estressar, né? O mundo em que nós vivemos hoje, ele já é um mundo que proporciona estresse. Mas a gente tem que ter a nossa fuga. Eu sempre digo, ande na grama, né? Faça o aterramento, libere tudo aquilo que está em você. Faça um banhozinho com sal nos seus pés, ou escalda-pés, para poder aliviar aquela tensão. Na verdade, tirar um tempo pra gente, né? A Exato. gente se preocupa com tantos compromissos, esquece de cuidar da nossa saúde, ou simplesmente de parar ali, respirar um pouco, ficar tranquila, né? Agora, queda de cabelo, a gente falou o tempo todo, o programa inteiro, mas quando que acende o alerta? Olha, eu acho que eu preciso procurar um especialista, porque cair todos os cabelos, todo o fio cai mesmo, né? Mas quando que eu devo ficar atenta com alerta? Tá na hora de buscar um tricologista. Você sabe que as pessoas procuram ajuda quando já perdeu 50% do volume dos fios? Poxa! E daí a gente já vai ter um caminho ali maior para percorrer. Então você notou que seu cabelo já está caindo mais do que o habitual há mais de 15 dias, já é um alerta. Na literatura diz que a gente pode perder de 100 a 150 fios por dia de cabelo. Eu discordo um pouco dessa parte da literatura, porque a proporção de cabelo que eu tenho é diferente da sua, sim. Tá? Então, se está caindo mais de 15 dias, mais do que você já está acostumado, já é um alerta. Tá certo. E existem alguns mitos aí quando o assunto é cuidados com os cabelos, né? Por exemplo, as pessoas falam, cortar mais deixa o cabelo mais grosso, ajuda a crescer mais. É mito ou é verdade? Esse é um assunto que sempre dá briga quando eu dou aula. Imagino. A gente diz sobre as influências da lua, né? Uhum. Em relato na literatura, não tem nada. A minha mãe sempre olhou a estação não, né? Tá na lua crescente, então vamos cortar o seu cabelo. Na lua minguante, jamais. Exato. Isso é uma crença que ela não pode ser ignorada. Você sabe que a lua interfere na plantação,
interfere no mar, interfere numa gestação, né? Então, quem sou eu para dizer que não vai interferir? No crescimento dos cabelos, Exatamente. né? Mas então não é cortar mais, na verdade é a época que corta o cabelo. Exatamente. E cortar o cabelo não vai fazer com que ele cresça mais rápido, tá bom? Porque o que vai fazer crescer rápido é a fase anágena do cabelo, ele estar nutrido. Sim. Aí sim ele na vai verdade, se desenvolver. É um conjunto, né? Alimentação, Exatamente. hidratação, bom sono, nada de estresse. Exato. Aprendi direitinho. E descolorir, descoloração ou pintura, agride muito, mas dá para reverter? Olha, não é um crime você fazer isso, tá bom? Não é crime você pintar o cabelo, até porque se você notar, o meu cabelo ele é pintado. Mas requer mais cuidados, requer mais reparações, tá bom? Reconstrução é um termo que a gente utiliza, é errado, a gente precisa reparar o cabelo, reparar aquele dano. A gente perde massa quando usa um pó descolorante, por exemplo, quando faz um alisamento. Então, o cuidado vai ser bem maior do que quem nunca fez nenhum processo químico no cabelo. Entendi. Bom, gente, você aí em casa, entendeu? Então, não é restaurar, não é reparar. É reparar, não é reconstruir. Não é reconstruir, é reparar os fios dos cabelos. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje todo mundo vai ficar com o cabelo bonito aí em casa. Bom, o De Bem com Você de hoje fica por aqui. Eu lembro que você também pode sugerir temas e especialistas para o nosso programa por meio do nosso Instagram, é o TV Câmara, @SJC. Muito obrigada, Ana Furtado, por mais esse programa, mais essa tradução, né? E também, é claro, agradeço toda a equipe do De Bem com Você, toda a equipe da TV Câmara. Até a próxima. Aline, muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais, gente.